Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês a história O Ladrão de Memórias, do autor Guilherme Araújo. Então, bora lá! Cheguem, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E preparem-se para 358 páginas regadas de muitas aventuras e muitas emoções. Venho apresentar para vocês Ian. Ian é um garoto de 16 anos que tem uma mutação no seu DNA que faz com que ele acesse a memória de qualquer pessoa. Ele não entende como isso funciona, ele não consegue compreender, porque a maioria das suas memórias vem durante o sono, e ele acredita que é pesadelos. O seu pai, como um cientista, acaba pesquisando, estudando, buscando informações para entender o que acontece com o filho, e principalmente poder ajudá-lo. O nosso Ian, no dia seguinte, vai viver um momento mais feliz da sua vida. Ele vai conseguir algo que ele almejava durante muito tempo. Porém, chegado o dia, algo acontece totalmente ao contrário. A felicidade que ele acreditava que ia sentir se transformou em um pesadelo, fazendo com que o emocional dele ficasse tão abalado que assim ele teve uma crise muito intensa, fazendo com que ele entrasse em coma e permanecesse por 5 anos. Ao acordar, ele se depara com uma realidade totalmente diferente. Ele acorda com um mundo diferente. Ali, junto à sua mãe, ele acaba descobrindo que seu pai morreu, a forma que seu pai morreu e o motivo, deixando ele transtornado. Ele descobre que aquele país no qual era regido por um presidente, hoje é regido por um rei. Sim, o vice-presidente aproveitou da morte do presidente para poder tomar o poder. Assim, pouco tempo depois, ele disse à população que o melhor para aquele país seria se transformar em uma monarquia. E ele se intitulou o próprio rei. Ele, juntamente com a sua rainha, acaba regindo com punhos de ferro. Gente, a gente volta na era medieval, aonde a família real é o poder absoluto, aonde a parte nobre continua rica, continua esnobe, continua no conforto, continua com as mordomias, e a parte pobre, que é a que mais sofre, se transformaram em escravos, sendo castigados o tempo todo, mal tendo o que comer, mal tendo onde viver. Um povo tão castigado que faz o quê? Desiste de ter esperança. Eles passam a sobreviver. E eles não querem mais nada além de viver um dia após o outro. Ou, pior, esperar o dia da morte chegar. Ian fica totalmente revoltado. Ian fica transtornado. E ali ele promete à sua mãe que vai vingar a morte do seu pai e tirar esse rei do poder. É fácil? Óbvio que não. Porque o nosso rei é esperto. Como ele é aquele que quer o poder acima de tudo, ele não mede esforços para isso. E ele é aquele tipo de rei que ele não quer o respeito do seu povo. Ele quer o medo. Ele quer o desespero do seu povo. E ele faz muito bem para conseguir isso. E é com a sua mãe, então, começa ali uma luta que é para conseguir comida. Porque eles estão no nível, gente, que eles têm que roubar para comer. Eles serão pegos, vou dar esse spoiler para vocês. E após ser pego, eles vão passar por algumas situações complicadas. E assim o rei vai dar a sentença. Porém, ele consegue se livrar da sentença juntamente com a sua mãe. Mas para poder se livrar, ele acaba fazendo o quê? Usando o seu dom, o seu poder, como é que a gente pode chamar, né? A sua habilidade. E com essa utilização, com essa exposição, ele acaba deixando o rei mais esperto. Assim, o rei acaba colocando a cabeça dele a prêmio, vamos dizer assim, né? Fazendo com que todo mundo veja ele como um inimigo e ele passa a fugir desesperadamente. Ele vai ser pego novamente e ele passa por momentos muito complicados, porque o rei não é mais besta. O rei aprendeu a sua lição quando acabou não acreditando nas habilidades dele. Assim, o rei passa a torturá-lo psicologicamente e fisicamente. Então o rei ele acaba fazendo essa situação de manipular o Ian para que o Ian acredite realmente que ele é o mocinho da história. Que o rei é o bondoso, que o rei quer o bem de todo mundo. E que os verdadeiros culpados são os rebeldes que se titulam Rosa de Sangue. Que esses sim são aqueles que merecem morrer, aqueles que merecem ser punidos.
Assim o nosso Ian começa a ficar confuso, assim o nosso Ian começa a não entender quem realmente é o mocinho, quem é o vilão, mas ele continua seguindo em frente, continua fazendo tudo o que o rei quer. Sim, gente, ele acaba cedendo às vontades do rei. Só que o rei, ele acaba vendo ali uma oportunidade de poder fazer com que a sua arma, que é o Ian, fique ainda mais preso a ele e mais submisso. Porque ele descobre que o nosso Ian sempre foi apaixonado por sua filha. Sim, a Loise. Então ele acaba fazendo o quê? Ele acaba trazendo a Loise para a vida do nosso Ian, fazendo com que ele fique mais encantado e acreditando que o rei, sim, deseja ele do lado dele. Que o rei, sim, deseja o bem do todo o povo. Que o rei, sim, gente, é um homem honrado e que merece a confiança dele. E que ele, sim, vai ajudá-lo a acabar, a destruir com todos os rebeldes. Oh, santa ignorância! O nosso Ian, gente, no decorrer de toda a história, ele vai acabar descobrindo que o seu melhor amigo também trabalha por rei. Sim, o seu melhor amigo, ele é um dos soldados do rei. Os soldados são intitulados vigiadores. Esses vigiadores, eles são aqueles que punem os escravos, são aqueles que controlam toda a situação. Ele, no primeiro momento, fica decepcionado, porque ele não acredita que aquele menino tão bom do passado é capaz de fazer tanta maldade. Mas o que ele não entende são os motivos que levaram o James, que é o seu melhor amigo, a entrar nesse novo mundo, a aceitar essa nova posição. Porque vários segredos existem ali. Ele acaba entrando na cabeça do James, ele acaba descobrindo algumas coisas que deixam ele um pouco atordoado e sem entender realmente como que depois de tudo que ele viu na mente do amigo, como que o amigo continua ainda ali, servindo aquele rei. Porque o nosso Ian, ele tem momentos de dúvida. Por mais que ele está seguindo fielmente o rei, ele tem vários momentos de dúvida. E quando ele entra na cabeça de alguém, que ele vê algumas coisas, a dúvida fica mais intensa. Mas depois ele volta acreditando que o rei é a melhor opção. Já a Loise, gente, ela não quer ficar com o Ian, ela não gosta do Ian, ela não é apaixonada por Ian. Ela tem uma outra paixão, ela tem um outro amor. Mas, pela armação do seu pai, pelo plano que envolve seu pai e sua mãe, ela foi introduzida e ela acaba tendo que seguir. A rainha é pior do que o rei, eu posso dizer para vocês. A rainha, ela faz coisas absurdas, como a filha, quando descobre que a sua filha ama alguém. Ela faz coisas absurdas com o próprio Ian e o próprio povo. A nossa rainha, ela tem um segredo, gente, que abala qualquer pessoa. A nossa rainha, ela sofreu algumas situações que é o que eu digo para vocês. Muitas pessoas, quando sofrem alguma coisa, ela acaba se tornando uma pessoa melhor. A rainha não. Tudo que ela sofreu, ao invés de transformar ela numa pessoa melhor, ela acabou se transformando igual ou até mesmo pior ao causador daquela dor toda. Ela entende, muitas vezes ela pensa, né, que ela poderia agir diferente, mas não, ela age igual à pessoa que agiu de forma tão errônea com ela. A nossa rainha vai ser peça fundamental no segundo livro. No segundo livro, ela vai vir para arrebentar, gente. Porque esse primeiro, ela já pronta, imagine no segundo. Então, esse livro, a gente vai finalizar da seguinte forma. Eu fiquei chateada, #chateada, porque terminou num momento tão empolgante, num momento tão intenso. E eu falei, putz, grilo, né? Podia dar um pouquinho mais para depois terminar. Porque ali, o nosso autor, ele vai terminar da seguinte forma. O lado da rebelião, o lado do Rosa de Sangue, os rebeldes, eles estão se preparando para poder destronar esse rei. Eles estão armando para ver se conseguem trazer o Ian para o lado deles. Eles acabam descobrindo que essa situação de poder, habilidade, mágica, sei lá como que vamos dizer o que é, porque o povo ainda está muito confuso com tudo isso, que isso não é estritamente restrito ao nosso Ian, porque eles descobrem uma garota que tem também uma habilidade que vai facilitar muito, que vai ajudar muito no tudo que eles estão planejando. Lembrando, gente, que existe ali observadores infiltrados no grupo de rebeldes para poder agir de forma a levar tudo ao rei as informações. Do mesmo modo, existe ali também observadores
que pertencem ao grupo rebelde que estão dentro do palácio para poder descobrir as coisas e facilitar para os rebeldes. Termina o livro no qual essa garota ela vai entrar no palácio para colocar em prática todo o plano que foi feito durante algum tempo e pensado nos mínimos detalhes para dar certo. Só que ela quer vingança. E a gente sabe que quando a pessoa tá com ódio, que ela quer muito mal de alguém, ela pode meter os pés pelas mãos. E eu acredito que o segundo livro vai ser muito intenso por conta disso. Que nós teremos uma rainha que vai mostrar para que veio, que nós teremos um Ia que ainda está confuso, tentando entender qual lado que ele deve seguir, quem realmente é o verdadeiro vilão. Nós teremos ali uma garota que está infiltrada, com um plano todo traçado, mas que pode ir por água abaixo, por conta do seu desejo de vingança. E também um povo que continua sofrendo, um povo que não acredita em mais nada, um povo que só está esperando o dia do juízo final, porque não tem mais o que fazer, não tem a quem recorrer. Por mais que eles confiem um pouco nos rebeldes, eles sabem que será muito difícil, porque cada dia mais o rei está mais impiedoso, o rei está fechando mais o cerco contra tudo e contra todos que possa, de alguma forma, transparecer que possa tomar o poder dele. Então eu vou deixar vocês com essa história falando, leiam, gente, para depois ler o segundo, para poder se aventurar completamente e preparem-se, porque o segundo eu tenho certeza que vai vir para abalar as nossas estruturas. Então, muito obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima!